Olá, tudo bem? Eu sou Ju Vieira, esse é o canal do Hospedim e por aqui a gente descomplica a gestão hoteleira. Aliás, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como abrir uma pousada. Então, se você chegou até aqui é porque deseja investir nesse mercado que é bem desafiador, mas pode ser muito gratificante e cheio de oportunidades. Abrir um negócio no Brasil já é muito desafiador. E por isso que nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre o orçamento necessário para abrir uma pousada, quais elementos você precisa observar, né? E quais são ali os erros que você pode cometer se não tomar cuidado no momento de investir no seu negócio. Mas antes de seguir em frente, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe um joinha nesse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Apesar de ser muito burocrático abrir uma empresa no Brasil, os resultados de um trabalho com zelo, com esforço, podem ser muito grandes também. Em algumas regiões do país, a possibilidade de abrir pousadas, ou negócios hoteleiros é bastante agradável, competitiva, Pode ser uma bela oportunidade para quem deseja investir nesse mercado. Mas, para isso, é legal que você preste atenção em algumas questões importantes que a gente vai citar aqui nesse vídeo. A começar pelo estudo, pelos elementos que você deve aí juntar antes de tomar a decisão. O que a gente chamaria aqui de um processo de viabilidade, de forma muito resumida, tá, gente? Mas para que você tenha esse conhecimento e possa pesquisar um pouco mais. Então, quando você vai montar, esse documento para analisar a viabilidade de abrir ou não uma pousada, ou até mesmo de arrendar ou não uma pousada, você pode aí fazer uso de algumas ferramentas legais que vão montar então esse plano de negócio que a gente chama, inclusive, tá? Existe um nome para esse documento. Aliás, nós temos um modelo aqui que você pode baixar gratuitamente, vou deixar por aqui em algum lugar ou na descrição para que você possa pegar o seu. Bom, durante esse processo, você vai precisar analisar a matriz SWOT do seu meio de hospedagem, que é então aquela análise de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças do seu negócio. Quando você olha para forças e fraquezas, você vai fazer uma lista, desses elementos que dizem respeito ao seu ambiente interno. Então, tudo aquilo que você pode mudar, pode melhorar. Por exemplo, a localização. A localização pode ser uma força, se você estiver num lugar muito bacana, mas também pode ser uma fraqueza, caso o acesso seja difícil, por exemplo. Quando a gente olha para oportunidades e ameaças, a gente olha para elementos externos, então são situações que você não tem muito controle. Você pode até mitigar esses elementos, mas não controlar, como por exemplo, uma política turística que é fraca, da prefeitura, do destino, por exemplo. Pode ser uma ameaça para o seu negócio se você quer abrir uma pousada em um lugar onde o turismo não é favorecido, tá? Então você vai fazer essa lista e essa análise das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Essa é a matriz SWOT. Depois a gente vai levantar o seu perfil de hóspede, de acordo com o tipo de meio de hospedagem. Você também vai fazer uma descrição desse perfil, para entender qual é ali o público que você vai atender, ou que você vai atrair para o seu meio de hospedagem. Porque a definição desse perfil vai ajudar no momento de construir, de decorar, de comunicar, de fazer o marketing do seu negócio. Você também vai definir o perfil do seu time, Quais são as pessoas que você precisa para trabalhar, qual é o perfil, qual é a formação, ou qual é o nível, básico talvez que você precisa. Isso também é importante porque vai impactar no atendimento, no serviço que você vai oferecer. Neste momento, você também vai fazer um plano financeiro, ou seja, um orçamento, um plano orçamentário de tudo que você vai investir, de quais serão os seus custos mensais e o que você pretende faturar, para ter uma noção, de quais meses você vai ter ali um fluxo financeiro bacana ou não. Isso é uma projeção dentro da sua realidade. Você pode fazer pesquisa de mercado, você pode até perguntar para alguns concorrentes também com relação à demanda, com relação à taxa de ocupação, para que você faça a sua projeção. E neste momento, neste plano de negócio, você também vai refletir sobre quais serão suas estratégias de marketing e vendas. Quais serão seus principais canais de aquisição? Onde você vai anunciar seu meio de hospedagem, De que forma você vai trabalhar isso? Com isso em mãos, você também vai fazer uma pequena lista dos documentos necessários para abrir uma pousada.
ou então para arrendar, se for o seu caso, que pode ser uma documentação mais simples. De posse de todas essas informações, isso deve levar alguns meses para você levantar, para você refletir, né? Você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva sobre abrir ou não a sua pousada. E é possível que, de posse de todas essas informações, você siga em frente com o seu plano de negócios. Mas aqui você já vai ter dado um passo muito grande diante daqueles que tomam essa decisão sem saber exatamente o que estão fazendo. Isso porque o plano de negócio não garante que a sua pousada tenha sucesso, mas é um passo muito importante para que ela inicie da melhor forma. E quanto que custa abrir uma pousada no final das contas, né? Essa é uma pergunta interessante, mas também é uma pergunta que vai depender de diversos fatores. Isso porque a gente tem elementos tangíveis e intangíveis também para abrir essa pousada, né? Como que você vai investir com mão de obra, como de repente você vai precisar investir com a sua marca, assim como existem os elementos físicos da própria estrutura, decoração, todo o enxoval que você vai precisar montar. Tem um estudo do Sebrae que foi publicado há pouco tempo. Para abrir uma pousada de 5 quartos, né, investe-se em média R$400 mil. Mas veja que isso pode variar muito, mesmo, né? A depender de todos esses itens que eu falei. A gente tem, inclusive, um e-book gratuito de como montar a sua pousada, que neste e-book a gente colocou uma lista de elementos que você vai precisar, uma lista de itens que você vai precisar para iniciar o seu negócio aí no mercado hoteleiro. Então, se você baixar esse e-book, vai ter acesso a essa lista, além de todas as outras informações, e você pode aí fazer uma boa simulação desses valores. Vou deixar aqui embaixo para você dar uma olhada com mais calma, tá? Porque esse investimento é um investimento inicial. Isso não está contando a necessidade de um capital de giro para que você tenha um fluxo de caixa, consiga pagar as suas contas, ainda que as suas reservas não aconteçam da maneira como você planejou, né? Então precisa-se ter também esse planejamento. Se você está iniciando, ainda mais, porque talvez você não tenha uma quantidade de reservas necessária para manter os seus primeiros meses, ou até mesmo o seu primeiro ano com a pousada aberta. E eu separei para esse vídeo, que vai nos ajudar a dar aí um resumo do que é abrir uma pousada, 6 erros que você não pode cometer quando estiver pensando em fazer isso. E o primeiro deles é não conhecer a legislação, né, que abrange aí esse mercado. Então tem muitas coisas que são específicas da hotelaria que você precisa conhecer. É importante que você leia as leis relacionadas a isso, leia o Código de Defesa do Consumidor, né? Conheça as leis do município, do lugar que você está aí montando seu negócio também, porque podem ter algumas restrições com as quais você não estava contando. Depois a gente tem a má escolha do local. Fazer um investimento desse, que é um investimento grande, de médio e longo prazo inclusive, requer que você faça um estudo de viabilidade, que você entenda o local onde você vai colocar a sua pousada ou vai arrendar. Então conheça esse local, estude, né, qual é o perfil que está passando por ali, estude os seus concorrentes ao redor, também conheça que tipo de pessoa eles atraem, né? Qual que é a taxa de ocupação daquele lugar, se existe sazonalidade, se existe alguma questão do clima que impacta ali, né? Alguma questão da natureza, alagamento, qualquer coisa desse tipo que vai impactar ali no seu local. Então conheça, pesquise, nesse momento seja muito curioso para entender se o local que você está escolhendo é o ideal para o seu negócio. Um outro erro é a falta de projeto arquitetônico. Pode ser que em alguns momentos a gente tenha aquela ideia de que consegue dar um jeito em tudo quando se trata da estrutura do meio de hospedagem, da decoração, da disposição dos móveis, da compra desses equipamentos, mas nem sempre é assim. É bacana que a gente estude um pouquinho sobre isso e tenha do nosso lado um profissional confiável, tá? Para montar esse projeto, até porque o projeto de uma pousada pode ser algo muito específico, né? A gente precisa aproveitar bem os espaços, ter móveis e equipamentos de qualidade, né? Porque a estrutura física é algo que demanda muito investimento, então se você compra coisas que não tem uma qualidade legal, daqui a pouco tem que estar trocando, né? Então coloque isso na balança e conte com um profissional para te ajudar, porque é um projeto grande, né? Nem sempre vai ser fácil fazer sozinho. E às vezes a gente pode errar e esse erro custar muito caro.
O quarto erro tem relação com a questão de conhecer o local, que é conhecer o seu público-alvo. Como a gente estava dizendo, é importante saber se o seu público-alvo frequenta aquele local, gostaria de ir para aquele local, inclusive. E aí você precisa definir bem o seu público-alvo com base nisso, no tipo de hospedagem que você quer oferecer, como vai ser a estrutura do seu negócio, qual vai ser o valor da sua diária, qual é essa sazonalidade, para que tipo de viagem essas pessoas fazem, é a lazer, é a trabalho, tudo isso vai ajudar a definir o seu público. E se você não pensa nisso antes, talvez você tente oferecer um serviço de hospedagem que não está de acordo com aquele público que vai de fato comprar a sua hospedagem. Então faça esse alinhamento de comunicação, de marca, de local, para que você atraia as pessoas certas, aquelas pessoas que estão dispostas a pagar pelo serviço que você vai oferecer. O quinto e o sexto erro tem muita relação com a falta do projeto arquitetônico. No quinto erro, a gente cita as questões de construir sem conhecer o local. O seu terreno, por exemplo, se você vai construir a pousada do zero, ou até mesmo se você vai arrendar, isso tá valendo, tá, gente? Conheça esse local, tá? Conheça esse terreno, conheça o que já teve ali antes, como que ele funciona, se tem alguma questão ambiental envolvida com ele que proíbe você de construir algo, por exemplo, como que é o saneamento daquele lugar. Procure saber mais antes de tomar essa decisão. Por vezes, a estrutura é muito bonita, mas tem uma série de problemas ali por baixo que a gente não consegue enxergar. Então, olhe para esse projeto arquitetônico se ele já existir, faça as perguntas certas para as pessoas, para que você entenda mais. Se preciso for, contrate um profissional para fazer uma análise para você, tá? Se sinta mais seguro com relação a isso. E no sexto erro tem a questão dos materiais inadequados. Então, utilizar de fato, se você vai construir, utilizar de fato materiais, que não entreguem a qualidade que você deseja. Quando a gente fala de estrutura, como eu já disse, é um investimento de médio e longo prazo para que esse retorno volte para você. Então, imagina investir em coisas que não têm qualidade, daqui a pouco você precisar estar colocando mais dinheiro, Isso vai impactar na satisfação do seu hóspede, é uma bola de neve, Se ele não vem porque a estrutura não está legal, você não tem mais fluxo de reserva, e aí você não consegue nunca obter o retorno sobre esse investimento. Mas em todas as vezes é melhor que você encontre o custo-benefício ideal para o seu negócio, tá? Invista nos melhores materiais, mas que você possa então oferecer um serviço e cobrar uma diária que em médio e longo prazo vai trazer esse retorno para você. Não esquece de baixar o e-book, assim você consegue ter mais informações que num vídeo só eu não conseguiria passar, senão vai ficar muito grande, mas que você pode aproveitar aí nessa decisão tão importante da sua vida, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, porque a gente pode conversar mais. Até a próxima. Tchau! Se você curte o nosso canal, com certeza vai gostar de conhecer o nosso blog, o Blog do Hospedim. Por lá, toda semana tem conteúdo hoteleiro novo. Mantenha-se antenado nas novidades. Acesse blog.hospedim.com.